Fala minha galera do Fórum G8, tá? Esse vídeo é exclusivo para vocês. Na verdade, é um vídeo que traz um complemento, tá? de um conteúdo que foi colocado ontem referente ao primeiro reinado, onde eu cito os fatores que levaram à abdicação de Dom Pedro I e falo constantemente da Confederação do Equador e da Guerra das Platinas. E ficou realmente aí uma parte complementar da Confederação do Equador e da Guerra das Platinas, que através desse vídeo vai ficar elucidado para vocês, tranquilo? Então vejam, quando eu falo em Confederação do Equador, eu estou falando do maior tumulto do primeiro reinado, estou falando do maior tumulto do governo de Dom Pedro I, tá? E aí quando eu aponto, por exemplo, o nome Confederação, eu associo a junção, confederação quer dizer reunião, tá? Das mais variadas províncias da época, sobretudo províncias nordestinas. A exemplo, né, de onde partiu o movimento, que foi de Pernambuco, e eu vou explicar por quê, mas se agregou a outras províncias, como a província da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará. E o nome Equador é porque essas províncias, hoje estados, né, elas são cortadas exatamente pela chamada linha do Equador, daí provém o nome Confederação do Equador. E o fato principal que gerou a confederação foi exatamente o autoritarismo de Dom Pedro I, foi exatamente o contexto de ele se utilizar do seu poder moderador e destituir o presidente da província de Pernambuco. Era como se fosse o governador de estado da época, a figura de Paz Andrade. Paz Andrade ele foi retirado por fazer oposição a Dom Pedro, de maneira altamente arbitrária e autoritária. Sem dúvidas quaisquer, essa é a principal causa da confederação. Mas vamos pensar um pouco além, tá? Ah, Rômulo, só foi esse fator? Esse fator é o primordial. A condição, por exemplo, né, do Nordeste estar esquecido, principalmente após a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, é um fator, entendeu? A decadência da produção açucareira, levando aristocratas rurais, proprietários de terra do Nordeste também questionarem a própria miserabilidade em que assolava o Nordeste e a população nordestina. Todos esses são fatores sociais, né? Os altos impostos cobrados e aí, consequentemente, né, o não revertimento desses impostos em melhorias e uma série de outras questões, tá? Então, nesse momento, eu quero que vocês pensem que a Confederação do Equador, ela vai ser exatamente esse grande movimento unindo províncias do Nordeste e, sobretudo, reivindicando, questionando o autoritarismo de Dom Pedro, tá? Dentro disso, pretendiam eles, né, fundar uma república separada do Brasil. Existia esse movimento, né, esse sentimento separatista. Falava-se até das classes mais baixas, né, algumas mudanças sociais. Né, alguns escravos participantes da confederação sonhavam com a abolição da escravatura, que nunca chegou, né, pelo menos aí até muito mais tardiamente. Então são fatores realmente muito importantes. Como foi que Dom Pedro ele reagiu à Confederação do Equador? Com muita violência. Contratou tropas mercenárias, né, inglesas, endividou ainda mais o Brasil, daí o contexto da sua abdicação, endividamento, entendeu, do governo brasileiro. Ele reprimiu violentamente. Entre as lideranças, eu gostaria de citar Frei Caneca, Cipriano Barata. Lembraram desses dois nomes? Frei Caneca e Cipriano Barata estiveram juntos na Revolução Pernambucana de 1817. Eles eram donos de jornais, né? Uma figura religiosa e outro cara extremamente ativista. E usavam seus jornais para divulgar as ideias. Tá? Além da figura do Paz Andrade, que foi o presidente da província destituído. Eles tiveram uma liderança da Confederação do Equador. E de maneira altamente autoritária, né, houve as prisões, e no caso específico de Frei Caneca, ele terminou sendo até executado. O que restou para Dom Pedro, né, com relação à Confederação do Equador, que chegou inclusive a se separar do Brasil por 2 mesezinhos, né, chegaram a se separar, mas logo foram retaliados, gerou dívidas, né? Ele matou brasileiros, mais impopularidade, e para se somar a piora disso, ele se envolve mais uma vez o Brasil em uma outra guerra, em um outro conflito que foi a chamada Guerra da Cisplatina, logo na sequência, tá? A Confederação do Equador é de 1824, a Guerra da Cisplatina ela já se estende para 1825. E a Cisplatina, vocês sabem que era aquela área que estava agregada ao Brasil, foi anexada por Dom João VI no período joanino, porém era desejosa de independência, até porque ela foi fortemente colonizada pela Espanha. E aí começaram os ritos de separação com relação ao Brasil. A Cisplatina hoje corresponde ao atual Uruguai.
foi uma guerra desnecessária, foi uma guerra em que, em tese, Dom Pedro poderia entender a independência pela localidade ser realmente muito diferente do Brasil. Mas ele enviou tropas, ele retaliou e perdeu a Guerra das Platinas. E aí, dentro desse contexto, é importante dizer, né, duas coisas. A primeira, consequências mais negativas para Dom Pedro, que vai implicar exatamente no fator das abdicações, né? Endividamento, impopularidade. E com relação à Cisplatina, eu gostaria de citar dois apoios que a Cisplatina teve. A Cisplatina teve o apoio, por exemplo, da Argentina. A Argentina apoiou a independência da Cisplatina, a atual Uruguai. A Cisplatina hoje é o Uruguai. E eles vão ter o apoio da Argentina porque a Argentina sonhava em anexar o território para si, coisa que não aconteceu. Mas o apoio da Argentina foi feito exatamente com essa condição. E a segunda coisa se refere ao apoio da Inglaterra. A Inglaterra que também estava ali, né, financiando o Brasil cada vez mais endividado, e o que a Inglaterra sonhava era uma América cada vez mais independente, uma América cada vez mais fragmentada, porque quanto mais fragmentada fosse, mais fraca seria a América e, consequentemente, ela poderia influenciar economicamente. Então, para os ingleses, a ideia de independência da América e a fragmentação gerando, né, novos países, entendeu? Repúblicas, enfim. Isso vai ser muito interessante, porque, em tese, quanto mais fragmentado, mais enfraquecido, mais fácil de influenciar economicamente falando. Tá bom, queridos? Então, vocês do fórum, esse vídeo foi gravado especialmente para vocês, que ele é complementar, entendeu, ao primeiro reinado. Agora vocês encaixam certinho e conseguem compreender melhor, entendeu, os fatores que levaram à abdicação aí de Dom Pedro I. Beijão e abraço em todos.